Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Não dei a paz do Senhor a ninguém, né? Hoje? Quase ninguém. Aleluia, Jesus. Abram suas Bíblias em João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 41 em diante. A última mensagem... Não, na verdade não, a gente vai ter no dia 31 também uma mensagem, né? Mas aqui na igreja, a última mensagem do ano, não podia ser diferente, né? Amém? E murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto do Pai, ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o meu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não como de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Pai, fala aos nossos corações através da sua palavra. Prepara os nossos corações que essa palavra encontre um terreno fértil, Senhor, e ela produza frutos. Que o Senhor cresça e eu desapareça. E que o seu poder seja manifesto aqui. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Alguém pode pegar um copinho d'água para mim? Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou falar um pouquinho do que aconteceu aqui, o contexto de todo esse ensinamento de Cristo. O contexto é... Está gravando? O contexto é... O Senhor Jesus Cristo tinha acabado de fazer a multiplicação de pães e peixes, alimentado toda aquela multidão, e depois
a multidão começava a seguir Jesus novamente. Né? E começaram a correr atrás de Jesus. E aí no versículo 26 desse texto diz assim: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscas, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Ou seja, eles buscavam a Jesus Cristo por causa do alimento, por causa das ditas bênçãos de Deus, né? Que eu já preguei aqui, mostrando através da palavra que bênção de Deus não tem nada a ver com coisas materiais, nada a ver. A bênção de Deus é a salvação, a paz que excede todo entendimento, não bênçãos, não coisas materiais, né? Isso, quem estuda a história do cristianismo vai aprender que isso virou quando a igreja se institucionalizou, né? Ela virou uma instituição, foi com que começaram a dizer que bênçãos de Deus eram as coisas materiais. Porque até então a igreja era uma igreja perseguida, que passava necessidades, tinham problemas financeiros, né? E era uma igreja que era morta, né? Perseguida naqueles tempos, então não tinha como você dizer que a bênção de Deus seriam coisas materiais. Né? Não existia, não tinha como esse evangelho, esse dito evangelho, né, crescer naquele momento, porque era uma igreja que não tinha nada disso, né? Então, esses homens buscavam a Deus por isso. Essas pessoas queriam receber de Deus coisas materiais, né? Eles iam atrás de Jesus por causa da comida. E aí o Senhor diz para eles: eu sou o pão que desceu dos céus. E aí eles dizem: mas como é que... Aí antes disso, eles ainda dizem para Jesus assim: mas meu filho, você só nos deu pão. Isso Moisés fez com nossos pais no deserto. E aí Jesus disse para ele: não, Moisés não deu pão para os seus pais. Quem deu pão foi Deus. Quem dá aqui o maná descia do céu, não era Moisés que dava. E a multiplicação foi feita por mim. Acabei de dar um sinal a vocês. Não foi Moisés que fez multiplicação de nada. Moisés não tinha esse poder. E mesmo assim aquele povo começa a dizer o que? Eles olharam o lado humano de Cristo, né? Mas esse aí, não é aquele cara que é um carpinteiro? Filho lá de José, de Maria? Como é que ele diz que veio do céu? A verdade, irmãos, que nós acabamos de passar o momento de Natal, né? Em que é muito lembrado sobre o nascimento de Cristo. O menino Jesus nasceu em Belém, né? E acabam olhando muito a humanidade de Cristo. E acabam se esquecendo, porque se lembram de Cristo nesse momento, nascimento, do dito Salvador, né? Porque eles dizem que é Salvador, mas não o reconhecem como Salvador. Mas no momento do Natal dizendo: a gente está aqui celebrando o nascimento de Cristo, bebendo, enchendo a cara, brigando, confusões, né? Que celebração é essa? Mas poucos se lembram de que esse Cristo que nasceu havia sido profetizado nas Escrituras. Muito se falava sobre o nascimento de Cristo, sobre o Cristo que viria. Lá em Isaías diz: o menino, Isaías 9, se eu não me engano, né? O menino se nasceu, como um filho se nos deu, e o seu nome será chamado Emanuel, né? Já havia sido profetizado, Deus conosco, né? Bem lembrado pela irmã Estela, lá eu vi. Já havia sido falado sobre Cristo. Mas a revelação de Deus através de Cristo é que ele nasceria, sim, o menino, né? A profecia era essa, mas que ele seria o Deus conosco, o nosso Salvador. E a verdade é que aqueles homens tinham Jesus Cristo como um profeta, como qualquer outra coisa, mas não o recebiam como Salvador. Eles tinham as Escrituras, mas apenas a letra. Eles não conseguiam compreender no seu coração quem era Cristo verdadeiramente. E aí o Senhor profetiza e fala ao coração de Simeão, né, como foi lembrado semana passada aqui,
de que ele não morreria enquanto não viria o Salvador. E ele vê Jesus Cristo crucificado? Não. Ele vê Jesus Cristo quando nasceu. Então ele reconhece ali o seu Salvador. A diferença dele para aqueles fariseus hipócritas, né? Não era essa a diferença. Ele reconheceu Jesus Cristo como Salvador. E a pergunta que eu me fiz hoje, porque o Senhor já me deu essa palavra desde a quarta-feira, mas só hoje que eu preparei o meu esboço, peço perdão aos irmãos por isso. Mas a pergunta que o Senhor me fez foi: esse ano foi muito difícil, né? Foi, não foi? Mais difícil ainda é saber com que, poxa, hoje eu poderia ter uma irmã que eu amo muito aqui, mas como eu estou sem carro, eu não pude buscá-la. E não tenho ela aqui. Porque eu não tenho mais carro, eu deixo de fazer coisas que eu deveria fazer, que eu gostaria de fazer, isso me deixa muito triste. Eu começo a me lembrar das pessoas que abandonaram pelo caminho esse ano, das dificuldades que nós tivemos, de tudo que aconteceu esse ano, que eu montei minha empresa e quase que eu declaro falência um mês depois. Tudo isso que aconteceu. E a pergunta que me foi feita foi: por que você ainda está aqui? Porque a verdade foi que esses homens receberam essa dura palavra do Senhor, e por isso eles dizem: dura essa palavra, quem pode ouvir? E todos abandonam a Cristo. E mesmo recebendo uma dura palavra do Senhor no final do ano, dizendo: passei tantos momentos difíceis, e o Senhor vem ao meu coração e diz: ainda não foi o suficiente, porque você ainda não está do jeito que eu gostaria que tivesse. Palavra após palavra que o Senhor tem trazido aos nossos corações aqui, duras de se ouvir, mas necessárias, né? Porque Deus corrige aquele quem Ele ama. E por que ainda estamos aqui? Será que estamos aqui na esperança de o próximo ano ser um ano próspero? Será que estamos aqui na esperança de que tudo vai dar certo, vai melhorar, a economia do país vai ser melhor? Porque muitas pessoas estão com essa esperança para o próximo ano. Porque vem aí a vacina. E agora nós vamos ter uma esperança de que vai tudo certo, vai tudo encaminhar. Jesus Cristo Deus vai mover as coisas e vamos voltar ao normal. Vamos voltar à vida que tínhamos antes. Irmãos, eu não quero voltar à vida que eu tinha antes. Porque esse ano foi um ano de avivamento ao meu coração. Foi o ano que Deus mais falou comigo em meio às dificuldades. E eu já tinha dito isso aqui antes. Que o Senhor, os momentos que eu mais ouço a voz do Senhor são os momentos mais difíceis da minha vida. E eu glorifico a Deus por isso. E por que ainda estamos aqui? Essa palavra é dura. Como o irmão disse aqui, o Evangelho foi pregado naquele tempo e é pregado hoje a mesma coisa. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus é chegado a vós. Arrependei-vos. Essa é a palavra vinda do Senhor, trazida pelo próprio Cristo a nós. E o próprio Paulo diz: ainda que um anjo do céu venha e diga outro evangelho, tenha outra palavra, que isso seja anátema. Então por que ainda estamos aqui? Porque ainda temos essa fé em nossos corações. Porque ainda temos esperança. A esperança de estarmos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui porque o Senhor tem nos sustentado. Não é verdade? Ou não? Ou você ainda está aqui pensando nas coisas terrenas? O Senhor me deu 3 pontos nessa palavra.
mais 3 perguntas muito importantes para nós. A primeira delas é: você ainda tem fome? Você ainda tem sede? O Senhor Jesus Cristo se revela àqueles homens dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão. E aquele que comer da minha carne, aquele que comer desse pão, nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Aquele que provar de Jesus Cristo, nunca mais viverá para esse mundo. Nunca mais olhará para trás, nunca mais ficará sedento pelas coisas desse mundo. Ele estará saciado por Jesus Cristo. Assim como os apóstolos, quando provaram de Cristo, disseram: Senhor, abandonamos tudo por amor a Cristo, tudo por amor a Ti. Tudo, tudo. E o Senhor Jesus Cristo, olha, irmãos, abandonaram empregos, família, casas. E o Senhor diz para eles, lá no finalzinho, diz o que para eles? Porventura, lhes faltou algo? Faltou algo a vocês? Aqueles mesmos homens que disseram que abandonaram tudo, tudo, por amor a Cristo. Viveram completamente dispostos a obedecer à voz do Senhor, completamente dispostos a pregar o reino de Deus, a viver em prol do reino. Disseram: não, Senhor, não nos faltou nada, não nos faltou nada. O que faltou a você nesse ano? Alguns perderam empregos. Faltou a comida na sua casa? O que faltou para você esse ano? Eu fiquei sem carro, né? Será que me faltou o carro? Todas as vezes que eu preciso de um carro, eu tenho, ou não? Amém? Eu tenho do Vicente, eu tenho da Márcia, do Gilmar, que tem me levado todo domingo para casa, glória a Deus por isso. Ando de Mercedes às vezes, né? Cheio de gente dentro do ônibus, lotado. Glória a Deus por isso. Estou melhor do que aquele povo lá, estou melhor do que os apóstolos, que andavam a pé. Ou no máximo de cavalo. Quem já andou de cavalo aqui? Já andou muito tempo de cavalo? Dói, não dói? O Mercedes veio com um banquinho acolchoado. Então, irmãos, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Você ainda tem tido fome e sede? Assim como o Senhor Jesus Cristo, quando Ele encontra com aquela mulher e ela vai pegar água lá no tanque de Siloé. Siloé, né? Betesda, Siloé. Poço de Siloé. Né? Não. Depois eu vou lembrar. Não. O nome não é Poço de Jacó, não. Mas eu não lembro agora, não. Irmãos, foge da memória nome. Muito. Mas ela vai pegar água lá. E aí o Senhor diz para ela: me dê um pouco dessa água. E aí acontece aquilo tudo, eu não vou contar a história toda, mas aí o Senhor diz para ela: a água que eu tenho para dar, se você beber, nunca mais terá sede. É? Então é Poço de Jacó. É. Nunca mais terá sede. E ela disse para ele: Senhor, então eu quero dessa água. Eu quero dessa água. Será que nós temos bebido dessa água? Será que nós temos bebido da água e nunca mais sentimos sede? Será que nós temos comido a carne
e nunca mais sentido fome? Lembra uma mensagem que eu trouxe aqui, a saudade lá do deserto, da escravidão? Assim como o povo no Egito tinha saudades das cebolas, como foi dito aqui na nossa aula, o Senhor dava um maná, eles pediam carne. O Senhor dava uma coisa, eles pediam outra. Nunca estavam satisfeitos. Sempre murmurando, sempre reclamando. Será que sentimos saudades do mundo? Sentimos saudades das coisas que nós fazíamos? Ou será que Cristo é o suficiente para nós? Será que nunca mais fomos felizes depois que nos convertemos a Cristo? A nossa felicidade não é Cristo? Porque quando alguém me diz, pastor, mas Deus quer que eu seja feliz, eu mereço ser feliz. E aí eu fico pensando, qual é a felicidade que essa pessoa procura? Porque a felicidade que eu tenho está em Cristo Jesus, na salvação. Qual é a felicidade? Eu não tenho casa própria, eu não tenho carro. E por isso eu sou alguém infeliz. Eu não tenho um emprego de carteira assinada, um mês eu tenho um salário, outro não. Não recebo salário da igreja também, glória a Deus por isso. Isso me faz alguém infeliz? A nossa felicidade não consiste nas coisas que nós possuímos. Ser feliz é ter a Cristo em seu coração, é ter a esperança da salvação. Assim como o salmista diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque naquele momento ele tinha perdido a alegria. Porque ele percebeu o tamanho do pecado dele contra Deus. Além da traição, a omissão, o suicídio, o assassinato. Então ele diz ao Senhor, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E onde está a nossa alegria? Está nas coisas de Deus. Pessoas que passaram por momentos difíceis esse ano preferiram voltar a sua alegria para as drogas, a bebida, o vício, para que lhe desse descanso, paz. A paz não está mais em Cristo. Pessoas ficam afligidas com os momentos que nós temos passado, com as tentações, as provações, as dificuldades, e voltam às velhas práticas. Ao invés de depositarem a sua fé em Cristo Jesus. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então as pessoas não têm mais fé. E aí elas voltam a ter fome e sede de outras coisas. A palavra de Deus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Justiça. E a nossa justiça está em Cristo Jesus. Então a sua fome e a sua sede foi saciada em Cristo? Ou você ainda sente fome e sede? Faça uma autoanálise, uma reflexão sobre o seu ano. Em que você gastou mais tempo? Em que você gastou mais tempo durante o seu dia? Qual foi as coisas que você mais fez durante o seu dia? Faça uma autoanálise. Será verdadeiramente que eu nunca mais tive fome e sede? Ou eu ainda tenho? Ou eu ainda tenho? A segunda pergunta tem também a ver com a primeira. O porquê ainda nós servimos a Deus? O porquê ainda servimos a Cristo? Se Cristo já nos disse a verdade, que você não espere riquezas nesse mundo, porque a palavra de Deus nada tem a ver com isso. Se você espera coisas materiais de Deus,
Porque o próprio apóstolo diz, se eu não me engano é Pedro, que se nós esperarmos Cristo apenas para essa vida, se o que esperamos de Deus é para as coisas desse mundo, de nada vale a nossa fé. De nada vale. Mas se a nossa esperança em Cristo é a salvação, então a nossa fé é proveitosa. Por que ainda servimos a Deus se sabemos que as coisas tendem a piorar? Qual é a motivação? O que nos motiva a virmos aqui todos os domingos? O que nos motiva a orar, a meditar na palavra de Deus, se a esperança não tem nada a ver com esse mundo? Se a esperança não é alcançarmos bênçãos materiais, se a esperança não é que esse vírus vá embora, se a esperança não é que nunca mais a gente tenha problemas como esses, se a esperança não é um de nós ficarmos doentes a ponto de morrer, não ficarmos, doentes, a nossa esperança não é isso. A nossa esperança é a salvação. Então por que será que é por isso que nós estamos aqui? Porque nós recebemos essa palavra de bom grado, com o coração aberto? Ou nós recebemos essa palavra com tristeza, porque o nosso coração ainda anseia pelas coisas desse mundo? Ontem, eu vou precisar compartilhar com os irmãos, uma coisa que eu não queria compartilhar, eu queria esperar até o ano que vem, para ver se aconteceu ou não. Mas eu quero, para demonstrar o quanto eu me agrado de Deus. Eu recebi uma promessa que talvez esse ano ainda eu teria um carro. E eu fiquei todo contente. Prometi à irmã Jo que assim que eu comprasse meu carro, eu ia buscar ela todo domingo. Falei, é longe, né? Mas eu vou, irmã, eu venho buscar todo dia, é uma promessa. Todo domingo eu venho te buscar para o culto. Porque todos sabem que ela não pode ficar pegando Uber, já é de idade, tem todos os problemas lá. E eu falei, eu vou te buscar, um compromisso que eu faço. Fiquei muito feliz, irmãos, falando, Deus, amém, amém. Senhor, eu recebo todo feliz. E ontem, enquanto o Senhor falava comigo através da palavra, eu estava editando a pregação de domingo passado. E a mensagem eu falei para vocês, que ela fala aos nossos corações. O Senhor disse, e se eu não te der um carro, você vai ficar triste? Na hora eu até fiquei, irmãos. Fiquei. Eu estava cheio de esperança, cheio de certezas do que eu ia fazer, que em janeiro eu já ia viajar para ver minha mãe, que eu estou com muita saudade, que eu ia fazer isso, aquilo, que eu ia buscar a irmã Jo todo domingo, que eu ia poder levar alguns irmãos em casa depois do culto. Eu nunca mais ia passar esse perrengue que eu tenho passado com Uber, de não querer trazer a minha família inteira para os cultos, ter que ficar implorando. E aí, aquela palavra do Senhor foi como um balde de água fria. E aí o Senhor disse para mim, por que você está triste? Você já viu alguma vez a minha palavra eu te prometer isso? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você sabe o que é acréscimo? É aquilo que você não conta. É aquilo que você não espera. É um acréscimo. Vem se tiver que vir. Não é aquilo que é prometido. E eu falei, Senhor, eu descanso em Ti. Se me der um carro, glória a Deus. Se não der, glória a Deus também. Eu vou continuar fazendo a Tua obra. De Mercedes, do que for. Mercedes que eu digo, para quem não sabe, é ônibus, tá? Para não achar que eu tenho um Mercedes. O pastor tem um Mercedes na garagem, que é outro carro. Mas, glória a Deus por isso. A obra de Deus não consiste nessas coisas. Então, por que nós ainda estamos aqui?
E a terceira pergunta já responde a segunda. A palavra do Senhor diz que o Senhor disse para os seus discípulos: e vós? Não querem ir embora também, não? Então Pedro diz o que ao Senhor? Para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos? Para onde nós iremos se só Jesus Cristo tem a palavra de vida eterna? Para onde você poderia ir? Quem pode te dar algo? Quem pode te dar a salvação? Quem pode te dar a vida? Só Cristo. Para onde iremos nós se só Jesus Cristo tem a palavra de vida eterna? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para onde nós iremos? O mundo não tem nada a nos oferecer. Tudo que eles podem nos oferecer, ouros, riquezas. A palavra diz que a traça e a ferrugem corroem. Mas nós podemos acumular tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem podem corroer. Lá na glória nós teremos riquezas, bênçãos verdadeiras. A vida eterna está com Cristo na eternidade. Ver a face do Senhor, estar na presença do Senhor e fazer como os anjos dizendo: Santo, 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 Santo é o nosso Senhor. Nada nesse mundo pode nos proporcionar isso. A palavra do Senhor diz que nada nesse mundo se compara com a glória que virá. Nem as riquezas lá de Dubai, dos sheiks árabes, os carros de ouro, não podem se comparar com a glória que virá, irmãos. Nem o maior paraíso aqui nessa terra pode se comparar com o paraíso eterno. Nada, irmãos. Por isso, a palavra diz que o Éden foi selado. Foi por isso. Para que nunca mais, enquanto vivermos aqui, possamos desfrutar de algo tão maravilhoso criado por Deus. Para que nós venhamos sentir saudade dentro do nosso coração. O nosso coração anseia pelas maravilhas. A verdade é, por isso que nós sempre queremos o melhor. É o nosso coração com saudade de casa. A palavra diz que em nós foi soprado o Espírito, e o Espírito fica dentro de nós dizendo: olha, fica com saudade, você tem saudade de casa. Porque o nosso Espírito volta para quem, irmãos? Volta para Deus. O nosso Espírito vem do Altíssimo, e por isso nós temos essa saudade tão grande nos nossos corações. Por isso nós temos esse desejo nos nossos corações. E o diabo, assim como fez com Jesus Cristo, ofereceu: olha, tudo isso foi-me entregue, e eu te darei se prostrado me adorares. Qual é o preço do tesouro aqui nessa terra? Qual é o preço? Ontem eu recebi uma notícia de uma amiga minha, que mais uma família destruída pelo dinheiro. Um homem que era um pregador, que eu conheci, voltou para o mundo das drogas. Tudo isso por causa do dinheiro. Não suportou ganhar tanto dinheiro. Olha o preço que ele precisou pagar. O preço das riquezas desse mundo é a nossa vida, irmãos. O preço das coisas desse mundo é a nossa vida. Aquele que comer e beber da carne e do sangue do Senhor Jesus Cristo nunca mais terá fome nem sede. Porque aquele que comer da carne e beber do sangue, esse irá entender aquilo que Pedro diz.
quem pode nos dar a vida eterna? E ter a vida eterna. Irmãos, eu vou dar um exemplo. Essa semana eu falei com Mariana, vocês viram a blusa que meu filho está usando? Está perdendo. Aí a gente falou, uma blusa tão linda que eu comprei para ele sair. E a gente não sai. Então eu falei, você vai usar. Por quê? Vai passar e você vai perder. Então a gente tem esse costume, né? De fazer as coisas pensando nisso. Amanhã eu posso morrer e não aproveitei. Fiz isso e não vivi, não aproveitei, não vivi. Mas quando nós temos a vida eterna, é diferente. Nós não temos mais o medo de morrer e não aproveitar. Pelo contrário, quando nós morrermos aqui nesse mundo, quando o nosso corpo já não falar mais por nós, aí é que nós vamos viver. Aí é que nós vamos desfrutar de tudo aquilo que está preparado para nós. Porque a palavra do Senhor diz que Ele está preparando morada. Morada eterna para nós. Eu não tenho casa aqui, mas eu tenho uma morada preparada para mim na glória. Você pode não ter aquela casa luxuosa aqui. A sua casa não ser a mais bonita do seu bairro aqui. Mas com certeza lá no céu pode ser. Ela vai ser. Amém? Amém? Você pode não ter carros aqui. Mas lá no céu você não vai precisar disso. Vai andar em ruas de ouro. Né? Nós vamos ficar olhando. Eu fico imaginando, irmãos. Claro que eu não creio que seja literalmente. Mas o ouro desse mundo, que é tudo que as pessoas buscam. Como é que você prova que tem muito dinheiro, igual os sheiks lá? Eles fazem um carro de ouro, né? O ouro vai ser tão insignificante que vai estar debaixo dos nossos pés. Tudo que esse mundo aqui anseia, tudo que esse mundo aqui tem por valioso, será aquilo que vai estar debaixo dos nossos pés. Então, irmãos, foi um ano difícil, sim. Foi um ano muito difícil para muitos de nós. Foi um ano que precisamos até de ajudas, às vezes. Isso não é vergonha alguma. Mas foi o ano que mais pudemos ver a glória de Deus. Ver o quanto Deus contempla a fé dos seus servos. E aqueles que partiram estão guardados em Cristo Jesus. Estão guardados em Cristo Jesus. E eu quero ler com você um texto que já foi lido aqui hoje. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então eu fiz aqui para vocês algumas perguntas que eu me fiz também. A primeira foi, por que você está aqui? E baseada nessa pergunta, eu fiz mais 3. Você ainda tem fome e sede? Por que você ainda serve a Deus? E a terceira pergunta é, para onde iríamos nós? Quem mais pode nos dar o que Cristo pode nos dar? Tem outro socorro? Não tem. Essas perguntas, eu provavelmente não vou ter a resposta. Mas o Senhor, como Ele conhece o coração de cada um de vocês e do meu coração, Ele tem a resposta. Ele tem a resposta. Então eu queria orar com você agora. Eu queria que você se colocasse de pé. E assim como eu te pedi que fizesse uma autoanálise,
Saiba que Deus conhece as intenções do coração. A palavra do Senhor é uma espada de 2 gumes. Ela divide até juntas e medulas e discerne os pensamentos. A palavra do Senhor, ela discerne os seus pensamentos. Ela serve para abrir os nossos olhos e enxergarmos aquilo que nós não estávamos enxergando. E por isso, como uma mensagem, a última mensagem aqui deste ano, seja uma mensagem de reflexão, de autoanálise, para que você olhe para dentro de você. E como seriam essas respostas verdadeiras em Cristo? Você ainda sente saudades do seu passado? Ainda vive as velhas práticas? Você ainda tem fome e sede das coisas aqui? Você não tem forças para viver uma vida reta diante de Deus? Qual é a motivação de estar aqui? Qual é a motivação verdadeira de você estar aqui? Será que é uma obrigação? Vem cumprir um ritual? Ou vem na esperança dessa palavra transformar a tua vida? Por que você vem aqui ainda? Por que você vem? E a terceira pergunta é: se você não estivesse aqui, quem mais poderia te dar o que Cristo te dá? Se ainda a sua motivação não foi receber a Cristo, a palavra, a verdade, a salvação, quem mais poderia te dar isso? Quem mais poderia te dar a paz que excede todo entendimento? Quem mais poderia te dar a esperança da salvação? Quem mais poderia te prometer que a morte não iria te parar? Porque muitos aqui te dizem que a morte é o fim. Mas a palavra diz que Jesus Cristo venceu a morte e Ele tem o poder sobre a morte. E por isso a morte não vence o cristão. Por isso nós não somos vencidos pela morte. Então, se você ainda tem medo da morte, você ainda precisa compreender isso. Cristo é o único que pode te dar a vida. É o único que te prometeu. E assim como Ele cumpriu quando Ele tinha dito que no terceiro dia ressuscitaria, essa palavra diz que nos últimos dias Ele nos ressuscitará juntamente com Ele. Ninguém mais poderia te prometer isso. O diabo não poderia oferecer isso a Cristo. Então Ele ofereceu as coisas desse mundo. Mas Cristo tem algo melhor preparado para nós. E por isso Ele não nos oferece as coisas desse mundo. Ele nos oferece a vida. Aquilo a que mais nós amamos. A verdade que nós amamos a nossa vida. E foi isso que o Senhor nos deu. A vida, o sopro e a vida foi dada por Deus. O diabo não pode tirar. Ninguém pode tirar isso de mim, de você. Ninguém. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez. Senhor, eu sei que é difícil sair de nossas cabeças que nós estamos no caminho certo, porque nós temos as bênçãos de Deus. E isso por muitos anos fez com que a igreja perdesse o foco e não visse onde ela estava errando. Assim como a última igreja, uma igreja rica, o Senhor diz: quero que vocês procurem de mim ouro refinado.
não é a riqueza desse mundo, é a riqueza que vem do alto. Senhor, que nós venhamos entender essa mensagem, porque o inimigo tem tentado cegar os nossos corações, para que nós não venhamos enxergar, Senhor, esses erros. E porque às vezes temos um rompante, um momento, uma experiência vivida com Deus, achamos que somos cheios do Espírito Santo, achamos que temos o Espírito Santo, então estamos no caminho certo. Não entendemos que isso é apenas misericórdia sua. Assim como alguns provaram do dom celestial de Deus e apostataram da fé, a tua palavra diz que nunca mais irão ser reconciliados com Deus. É impossível que isso aconteça. Não permita que isso aconteça em nossas vidas. Que nós venhamos nos arrepender antes que seja tarde demais. Que não sejamos orgulhosos, presunçosos, soberbos. Porque esses não herdarão o reino de Deus. A sua palavra diz que os humildes herdarão, não soberbos. O Senhor dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos, a sua palavra diz. Senhor, que o nosso coração seja sempre humilde, reconhecendo os nossos erros e desejando melhorar, ó Pai. Nós recebemos de Ti um coração, Senhor, transformado. E por isso, Senhor Jesus Cristo, somos um corpo. E assim como um corpo, se um membro está doente, ele precisa jogar todas as suas energias para aquele membro. Assim nós também venhamos interceder pelos nossos irmãos. Porque nós precisamos uns dos outros. Que, Senhor, nada, nem a tribulação, nem a dificuldade, nem as dores desse mundo, nem a morte nos separe do amor de Deus. Senhor, queremos cada dia mais e mais estar diante de Ti, bem perto de Ti, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor corrige aqueles a quem ama. E nós te agradecemos por cada correção vinda do Senhor Jesus Cristo.